Olá a todos! Hoje estamos aqui para vermos mais uma aula. Hoje veremos falar sobre estrutura de controle de repetição. Então, nós já havíamos visto em aulas anteriores, né, sobre estruturas de controle, que foi um assunto que a gente já retomou em 2 aulas para trás. Estrutura de controle significa que dentro do nosso algoritmo, né, do nosso programinha que a gente está fazendo, a gente pode estar colocando um fluxo de comandos que vão ser executados dentro desse programa, tá bom? A gente chama isso daí de um fluxo de controle. Então, nós vimos já o tipo sequencial, ou seja, sequencial, eu tenho um conjunto de comandos que eu coloco numa sequência e eu sei que todos eles vão ser executados na ordem em que aparecem, tá? Já tá dizendo na sequência. Bom, a aula passada nós vimos o tipo chamado condicional. Então, no condicional, significa que nós temos comandos que podem ser executados ou não, depende de uma condição. Então, a estrutura de controle condicional, ela tem uma condição que eu coloco, que é uma comparação, pode ser de variável com variável, de variável com valores constantes. E o processador, nessa condição, ele sempre determina se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se ela for verdadeira, a gente pode estipular na estrutura quais os comandos que devem ser executados. E se ela for falsa, eu posso especificar quais os comandos que devem ser executados, tá? Então, a gente chama isso de uma condicional. A gente utiliza isso quando a gente tem várias opções de alguma coisa serem executadas naquele momento, tá bom? E hoje, então, nós vamos ver o terceiro tipo, que é chamado a estrutura de repetição. São as 3 estruturas básicas que a gente usa nos programas estruturados. Então, o que é uma estrutura de repetição? É aquela, né, que a gente cria com um bloco de comandos, né? Nesse bloquinho eu posso ter comandos ou até outras estruturas, ou seja, eu posso ter estruturas condicionais, até outras estruturas de repetição lá dentro. Mas esse bloquinho que eu escrevo, ele vai ser executado repetidamente, por isso que a estrutura se chama repetição. E ele vai ser executado repetidamente enquanto uma condição que a gente associar nessa estrutura for verdadeira, bom? Então, significa que eu tenho a estrutura de repetição sempre também com uma condição. E nessa condição, o processador avalia também, que nem ele faz na de condicional, se ela for verdadeira, ele executa o bloco. Se ela não for mais verdadeira, ele para de executar o bloco, tá bom? Então, essa condição é o mesmo tipo de condição que a gente trabalha na estrutura condicional. Por que que é o mesmo tipo? Porque é aquilo que o processador consegue fazer, tá? Ele consegue identificar uma condição e a única coisa que ele consegue fazer com uma condição é determinar se ela é verdadeira ou falsa, né? Então, a condição é a comparação de 2 valores que podem ser constantes, podem ser conteúdos de variáveis ou até resultados de expressões aritméticas, que a gente usa com operadores relacionais. Então, esses operadores relacionais são os mesmos que a gente já havia visto lá na outra aula. A gente tem os 2 sinaizinhos de igual, para significar a ideia de igualdade, se alguma coisa é igual a outra. Temos a exclamação igual para dizer se ele é diferente. Temos o sinalzinho de menor, menor ou igual, maior ou igual, tá? Então, são os mesmos operadores relacionais, porque é isso que o processador sabe trabalhar, tá bom? Então, a estrutura de repetição também tem uma condição. Aí, ela vai ter uma cara desse jeito aqui, se a gente fosse pensar em termos de fluxograma, tá? Lembrando que o desenho aqui do losango é um desenho de uma condição, ou seja, eu estou vindo aqui de cima, encontrei uma condição, eu vou analisá-la, tá bom? Se essa condição que tiver aqui dentro, que é uma comparação de alguém com alguém, se for verdadeira, sim, eu vou entrar num conjunto de comandos, né? Uma quantidade aqui de comandos que a gente vai executar, que a gente não, né? O processador vai executar. Quando termina esse bloquinho de comandos, o processador retorna lá em cima e testa novamente a condição.
Tudo bem? Então, é isso que ele faz. Se a condição for verdadeira, o bloco de comandos é executado. Ao ser encontrado o fim do bloco, que é aqui embaixo, né, a execução do algoritmo retorna ao início da estrutura para que o processador teste novamente essa condição. Tá? Agora, quando a condição for falsa, ela pode ser falsa às vezes logo de cara, né? Acabei de chegar, a condição já deu falso, então eu nunca irei executar esse bloquinho. Mas se eu tiver executado uma quantidade de vezes e por algum motivo agora ela deu falsa, ele não entra mais na execução deste bloco, ele segue para o lado de cá e continua a execução do programa normalmente. Então, essa estrutura aqui, ela é diferente da condicional, né? A condicional, nós também tínhamos uma condição, que se fosse verdadeira a gente fazia alguma coisa, se não fosse fazia outra, e ela se encontrava no final e ia embora. Tá bom? Essa não, essa aqui a gente pode repetidamente estar fazendo um conjunto de comandos. Nós já vamos ver algumas utilidades para isso, que é bastante útil mesmo, tá? A gente usa muito a ideia das repetições. Então, aqui é mais o desenhinho para a gente fixar a ideia de como funciona a estrutura da repetição. Na linguagem C, a gente tem 3 tipos, ou seja, 3 comandos que a gente pode usar para utilizar a estrutura da repetição. Então, esses comandinhos aqui seriam o comandinho while, é a palavrinha while, a gente escreve em minúsculo, uma palavra em inglês, que em português significa a palavra enquanto. Temos uma outra modalidade de estrutura de repetição, que é a chamada do while. A do while significa faça enquanto. Bom? Então, a gente começa pelo do, escreve o bloquinho, while e tal. A gente depois vai ver direitinho cada um deles. E temos um terceiro tipo, né, de estrutura que a gente usa de repetição, que é a chamada estrutura for, né, que traduzindo a palavrinha for para o português, significaria a palavrinha para. Então, são 3 maneiras, né, que eu posso, dentro de um programa, estar utilizando para fazer uma estrutura de repetição. Hoje, então, na nossa aula, nós vamos trabalhar a while, para pegar bem o conceito da estrutura de repetição, e outra aula a gente estará vendo as outras 2. A estrutura while, então, que significa a palavrinha enquanto, ela é feita desta maneira na linguagem C. A gente escreve essa palavra while em minúsculo e entre parênteses a gente coloca a condição, tá? Aquela condição que a gente falou lá atrás, ou seja, alguém comparando com alguém para saber se é verdadeiro ou se é falso. Tudo bem? Então, o processador encontrando o while, ele testa a condição. Se a condição for verdadeira, como a gente comentou, é para executar um bloquinho de comandos. Então, ele vai entrar nesse bloco aqui, que começa nessa chave, termina nessa chave, sendo o parzinho dela. E lá dentro, tudo que tiver de comandos ou outras estruturas, ele vai executar. Terminando, né, quer dizer, ele encontrando o fim desse bloco, ele retorna aqui em cima no while para testar novamente a condição. Bom, isso aqui, então, é o modelinho que a gente tem da estrutura de condição, tá? É bem, condição não, desculpa, de repetição while. Então, é bem essa cara aqui. Dentro dessas chaves aqui, às vezes a gente tem um comandinho só. Às vezes a gente pode ter 1000 comandinhos, tá bom? Então, muito cuidado para determinar onde é essa chavinha. Interessante a gente fazer até o bloquinho deslocado, né, na primeira posição da gente estar escrevendo, para que ele fique visivelmente para nós que está acontecendo isso. Tudo bem? Bom, vamos ver alguma coisa com essa estrutura. Antes de a gente até começar a falar a repetição, eu queria fazer um programinha aqui que a gente pode trabalhá-lo na estrutura sequencial. É um programinha bem simples. A ideia é que a gente mostrasse no vídeo os números de 1 a 500. Então, nesse programinha, só tem a visualização, só tem saída. Ou seja, o usuário não tem que digitar nada para a gente. O nosso programa, quando começar, ele já tem que colocar no vídeo os números de 1 a 500. 1, 2, 3, 4, 498, 499, 500. Bom, numa estrutura sequencial, o nosso programinha poderia ficar com essa cara aqui, tá? Eu começaria no meu main, então vejam que eu nem criei variável nenhuma, né? Já comecei lá com um título para aparecer no vídeo, fiz um cout para mostrar essa mensagem, coloquei lá números de 1 a 500.
tá? Eu quero que apareça esses números de 1 a 500 lá, quero que apareça esse título. Aí eu começo escrevendo, então faço um layout de novo, pulei uma linha, coloquei o número 1. Vejam que é uma constante, tá? Então eu escrevi o 1, eu quero que apareça o 1. Então ele vai pular uma linha e escrever o 1. Depois ele vai escrever o número 2, até coloquei aqui os comentários na frente. Escreve o 3, escreve o 4 e assim por diante, vai, até que uma hora ele escreve o número 500. E encerra esse nosso programinha. Então, na verdade, aqui eu não coloquei todas as linhas, mas dá pra gente determinar que após essa linha aqui que tem o cabeçalho, né, do meu vídeo, eu vou ter nesse conjunto aqui de layouts 500 linhas, porque vai do número 1 ao 500. Eu posso fazer um programa desse tipo? Posso, vai dar bastante trabalho, eu posso até ficar copiando e colando essa frase só e mudando o número no final, mas vou ter o trabalho de ter 500 linhas. O processador vai executar e vai aparecer os números de 1 a 500 no vídeo para mim como eu queria. Ele funciona. Mas a gente viu que realmente dá trabalho, né? Agora, se eu quisesse fazer o seguinte, eu quisesse mudar esse programa, não quero mais de 1 a 500, eu quero que vá de 1 a 1000. Então, o que fazer para que sejam visualizados os números de 1 a 1000? O que eu tenho que fazer nesse programa aqui? Se a gente pensar bem, se eu escrevi aqui 500 linhas para ir de 1 a 500, e agora eu quero que continue para ir até 1000, eu teria que deixar essa chavinha mais para baixo e colocar aqui o quê? Mais 500 linhas de comando Cout, mostrando de 501 a 1000. Então, vejam o trabalho adicional que a gente vai ter, tá? Além de eu ter tido esse trabalho inicial de escrever de 1 a 500, agora eu vou ter que escrever mais 500 linhas, colocando 501, 502, 503, 1000. Tudo bem, vai funcionar, o programa vai compilar, vai executar, vai me mostrar no vídeo os números de 1 a 1000, tá? Uma estrutura sequencial comum, mas trabalhosa. Se eu fosse aumentar isso aqui para 5.000, imaginem vocês escreverem mais 4.000 linhas na sequência para começar do 1001 até o número 4.000. Então, é algo que a gente percebe que toda hora é a mesma coisa que eu estou fazendo. Toda hora é esse layout, não é? A única coisa que varia aqui é o número que está sendo visualizado. É o número de 1 a 500 aqui no caso. Então, quando a gente vê que nós temos uma lógica para escrevermos um programa, mas que a gente percebe que tem muitas coisas repetidas, a gente pode começar a fazer uso de uma estrutura de repetição. Então, como é que a gente vai fazer? Esse mesmo programinha agora, nós vamos fazê-lo usando essa estrutura de repetição que é a while que a gente viu agora, para ver como ela ficaria. Então, a mesma ideia, temos que mostrar no vídeo números de 1 a 500. Então, vamos ver. Fizemos lá os includes normais. Agora, para esse programinha, como eu vou usar a estrutura de repetição, eu vou realmente precisar de variável, tá bom? Então, já vou explicar por quê. Criei uma variávelzinha aqui chamada num, ela é do tipo inteira, tá bom? Declarei uma variável inteira que eu vou utilizá-la aqui no meu programinha. Aí, comecei o meu main, né? Fiz o meu setLocale lá bonitinho, igual. Até aqui tá muito igual, né? Tem o nosso cabeçalho igualzinho lá atrás, ou seja, vou colocar no vídeo para o usuário saber o que eu tô mostrando. Estou mostrando números de 1 a 500, ficou igualzinho. Daqui pra frente, se vocês lembrarem como era lá atrás, eu começava com aqueles layouts direto, né? Tinha 500 layouts mostrando exatamente a constante 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então, se nós queremos trabalhar a estrutura de repetição, nós não vamos poder fazer mais aquilo lá, tá? Aí, nós vamos começar a fazer uso dessa variável num que eu criei aqui em cima. Então, vejam o que eu tô fazendo com ela. Primeira coisa que eu estou fazendo com ela é colocar dentro dela o primeiro número que eu quero que seja visualizado, que é o número 1. Então, tá lá o número 1 bonitinho. Aí, o que eu vou fazer? Vou começar a minha estrutura de repetição, aquela chamada while. Lembrando que no while eu tenho uma condição. Então, o que eu quero imaginar de condição? Ou seja, o que eu quero que seja feito enquanto esta condição seja verdadeira? A ideia
é trabalhar essa variável num, que toda hora vai ter um número a ser mostrado no vídeo. Esse é o nosso objetivo. Então, a minha condição é que, enquanto a variável num tiver um conteúdo menor ou igual a 500, é para eu executar alguma coisa que eu vou colocar aqui dentro, tá bom? Então, por que eu coloquei essa condição? Porque a variável num é a variável que determina para mim a hora que eu tenho que parar. Ou seja, eu quero que ela comece de 1 e eu vou ficar variando o conteúdo dela para que ela chegue até o número 500. Quando ela chegar no número 500, aí eu paro o que estou fazendo. Bom, então estamos começando agora? Estamos. A variável num tem o conteúdo 1. Então, o processador chegaria aqui e falaria o quê? Testaria a condição, né? O que tem na variável num no momento? Tem o número 1 que eu acabei de colocar. Então, ele vai testar. 1 é menor ou é igual a 500? 1 não é igual a 500, mas 1 é menor que 500, que aqui a gente tem que pensar que vale o menor ou vale o igual. Então, 1 é menor que 500? Isso é verdadeiro. Se é verdadeiro, o processador vai executar o que tiver dentro do bloquinho aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um cout no vídeo, colocando agora não mais aquele número constante. Ele vai colocar o conteúdo que tiver na nossa variável num. Então, veja, a gente começou agora, nossa variável num tem qual valor? O número 1. Portanto, o que ele vai jogar no vídeo vai ser o número 1. Tudo bem? Bom, mas agora o que eu precisaria fazer? Preciso que ele fique valendo o número 2, que é o que tem na sequência. Então, como é que eu faço isso? Vamos fazer uma operação aritmética, que a gente já aprendeu. Ou seja, eu quero pegar o conteúdo da variável num, somar uma unidade nela, o resultado armazenar na própria variável num. Então, o que tem na variável num no momento? Tem o número 1, que ele acabou de jogar 1 lá dentro, testou, já mostrou no vídeo. Então, essa variável que tem o número 1, se eu pegar o 1, somar mais uma unidade, ela vai ficar com quanto? Com 2. Este 2 eu estou pedindo para armazenar dentro da própria variável num. Então, a num ganhou um número 2. Então, eu vou fechar essa while e vou voltar aqui em cima. Lembra que a gente comentou? Sempre que a estrutura de condição while encontra o finalzinho do bloco, ela volta para trás, ela não continua o programa para frente. Ela volta e testa novamente a condição. Voltando e testando novamente a condição, o que tem dentro da variável num? Tem o número 2 agora. A gente acabou de somar e virou 2. Então, o que ele vai testar? 2 é menor ou igual a 500? É verdadeiro, 2 é menor que 500. Se deu verdadeiro, ele vai entrar aqui e fazer de novo isso. Fazendo isso aqui de novo, o que ele vai mostrar no vídeo agora? O que tem dentro da variável num. O que tem dentro da variável num? O número 2. Portanto, já tinha aparecido no vídeo o número 1, agora está aparecendo o número 2. Vamos mudar de novo o conteúdo dela. Se a variável num tem o número 2 mais 1 dá 3, esse 3 a gente armazena na variável num. Tá? Lembrando, fiz uma soma e eu armazenei o resultado aqui. Então, num agora tem o número 3. Achou o fim do bloco? Volta aqui em cima. Vai testar de novo. O que tem na variável num? Tem o número 3. 3 é menor que 500? É verdade. Então, entra e mostra o conteúdo da variável num. Ou seja, vai aparecer o número 3 no vídeo. Vamos somar mais uma unidade nessa variável. Ela já tinha um 3, mais 1 deu 4. 4 eu armazeno na própria variável num. Volta, 4 é menor que 500, mostra o 4. Soma mais 1, vira 5, volta. 5 é menor que 500, mostra o 5. Soma mais 1, vira 6, e ele vai ficar aqui. Vai chegar uma hora que eu vou estar mostrando o 498 aqui, tá? Já fiz várias vezes, tá? Eu já estou lá no vídeo mostrando o 498. Vim aqui, somei. 498 mais 1 deu 499. Joguei aqui. Voltei. 499 é menor ou igual a 500? É verdade, 499 é menor que 500. Então, entro de novo, vou mostrar o número 499 no vídeo, vou somar mais uma nessa variável. A variável já tinha 499, mais um vai dar 500, eu guardo 500 aqui na variável num. Volto para trás. O
que tem na variável num? Tem o 500. 500 é menor ou igual a 500? 500 não é menor que 500, mas é igual. Então, ainda é verdadeira. Então, entra de novo. Vai mostrar o que no vídeo? O conteúdo da variável num, que é o 500 agora. Vamos somar mais uma unidade. A variável num tem um 500, que somando 1 dá 501. Armazenei aqui o 501. Voltando para trás, vai testar de novo a condição. O que tem na variável num agora? Tem o número 501. Então, o 501 é menor ou igual a 500? O 501 não é menor que 500 e o 501 também não é igual a 500. Então, a condição deu falsa. Se deu falsa, o processador não vai mais executar este bloco, vai pular toda a estrutura e continuar o programa para frente, que no caso seria o próprio final do nosso programinha. Eu estou fechando a chave parzinha aqui da função main que a gente tinha escrito. Tudo bem? Então, a gente vê que para nós programadores, a gente escreveu um negocinho bem simples, né? Não gastei aquelas 500 linhas que nem lá atrás de cout, fiz um número até muito reduzido de comandos aqui, mas eu sei que o processador vai estar executando isso aqui 500 vezes, tá bom? Então, o trabalho é dele, o nosso simplifica, tá? Para isso que servem as linguagens de programação, para simplificar o trabalho do programador. Tudo bem? Ele, processador, vai ter muito mais trabalho aqui, porque ele tem que testar condições toda hora. Ele vai testar essa condição 501 vezes, porque 500 vezes essa condição vai dar verdadeira. A 501, né, a última, vai dar falsa, que é a hora que ele cai fora. Tá bom? Então, ele tem mais trabalho aqui do que se fosse aquele programinha lá atrás na estrutura sequencial, que era tudo uma sequência de comandos. Então, ele executava tudo bonitinho, não tinha nem variável para ficar somando nada, ele já jogava a própria constante 1, 2, 3, 500, né? Era muito mais fácil, tá bom? Mas isso aqui funciona e é muito mais simples da gente fazer. Aqui eu até fiz o fluxograma para mostrar esse programinha também. Então, nós temos aqui o início do programa, criei a variável num, mostrei esse título no vídeo, lá, números de 1 a 500. Peguei a minha variável num, inicializei ela com 1, porque é o primeiro número que eu quero que seja visualizado. Coloquei a condição, lembrando que isso aqui não está na linguagem sexta, aqui está numa linguagem português estruturado, tá bom? Então, losango significa a condição, então nem preciso escrever if, nada. Eu já sei que eu estou perguntando se o conteúdo da variável num é menor ou igual a 500. Se isso for verdadeiro, sai pelo lado de cá e escreve no vídeo o conteúdo da variável num. Tá bom? Então, lembrando que cada hora que ele passar aqui, a variável num vai ter um valor, né? Então, da primeira vez tem o 1. Aí, eu pego o conteúdo da variável num, somo mais uma unidade, guardo dentro dela mesma e volto para trás. Testa de novo, ainda é verdadeira? Entra e volta para trás. Então, ele vai passar aqui, ó, 500 vezes. A hora que ele voltar aqui, que a nossa variável num, então, tiver com 501, que vai dar falso, ele sai pelo lado de cá e continuaria o programa. No nosso caso aqui, a continuação seria a própria encerramento do programa. Então, visualmente, a estrutura de repetição num fluxograma é mais simples da gente enxergar, tá bom? Mas a gente precisa se preocupar em aprender a entender essa estrutura na forma textual, porque na forma textual as coisas acontecem uma linha embaixo da outra, então a gente tem que entender a estrutura para saber em que ponto ela estaria voltando para trás, e nos preocuparmos também em que a gente tem aqui dentro, tá bom? Que é o que a gente realmente quer que seja repetido. Uma coisa também muito importante aqui na estrutura de repetição é que essa condição que a gente coloca aqui em cima, ela é uma condição que tem uma variável sendo comparada. No caso aqui, a nossa variável num. Tudo bem? Então, se essa variável num está sempre sendo comparada, a gente tem que perceber que uma hora eu tenho que cair fora dela. Ou seja, alguma hora ela vai ter que dar falsa. Então, significa que dentro deste bloco aqui que eu estou executando toda hora, em algum momento eu tenho que modificar o conteúdo dessa variável num. Por quê? Porque se eu esquecer, por exemplo, aqui de fazer essa soma na variável num, para ela ir toda hora sendo adicionada de 1 em 1 unidade, o que vai acontecer? A minha variável num sempre vai estar com esse número 1 que eu acabei de começar. Então, se ela sempre tiver 1, vai chegar aqui e vai sempre mostrar o 1.
porque eu nunca vou estar modificando o valor dela. Ou seja, eu vou criar um programa que não tem fim, tá bom? Então, a gente pode até fazer um teste disso lá na plataforma lá de programinha C, não colocando esse comando, apenas este. Vocês vão ver que a variável começa com 1, né? E eternamente vai ficar 1 é menor que 500. E vai mostrar 1 e voltar para trás. E mostrar 1 e voltar para trás. Nunca mais esse programa vai terminar. Vai ficar aparecendo 1 lá e vocês vão ter que cancelar o programa porque ele não termina nunca mais. Vocês aqui criaram um loop infinito. A palavra loop é uma palavra que a gente usa para designar essa volta aqui, né? É L-O-O-P. Né? É um loop. E a gente chama então que é infinito porque a gente não consegue terminá-lo. A gente não conseguiu fazer uma estrutura de repetição que em algum momento caia fora, que é o caso daqui. Bom? Então, muito importante numa estrutura de repetição é saber o que você vai colocar de condição, né? E a variável ou duas variáveis às vezes são comparadas, mas uma delas, em algum momento, dentro da repetição, tem que estar sendo modificado o seu conteúdo, porque senão, em alguma vez que acontecer aqui, ele não vai conseguir mais cair fora. Certo? Aqui eu mostrei, tá meio difícil um pouco de ver, é a ideia da gente ver o resultado daquele programinha sendo executado na linguagem C. Tá um pouquinho pequeno aqui, mas aqui tá escrito, né, números de 1 a 500, que era o meu cabeçalho, e na sequência começou a aparecer números. Então, aqui tá o número 1, 2, 3, 10, aí começa 11, 20, até o número 500 que apareceu aqui embaixo. Tudo bem? Então, eu consegui mostrar, vai aparecer isso aqui no vídeo. Isso aqui é uma coisa assim, meio que instantânea. A gente não consegue ver ele jogar o 1, jogar o 2, jogar o 3. Por quê? Porque a execução desse programa é um negócio muito rápido. O processador nem fica dependendo do usuário digitar nada, é só ele que trabalha. Então, é como se fosse uma foto instantânea aparecendo tudo isso aqui de uma vez. Porque o processador trabalha muito rápido. Certo? Então, aqui seria mais para a gente ver. Uma coisa aqui também que eu queria comentar é que os meus números não apareceram na linha de baixo, eles apareceram na sequência. Por quê? Porque aqui no meu programinha atrás, que eu mostrei para vocês, eu estava usando não a barra N antes de mostrar o número, eu usei o barra T. Barra T significa tab. Se eu usasse o barra N aqui, ele realmente jogaria o número 1, 2, 3, um embaixo do outro, e aquela telinha iria rolar, e é muito difícil a gente ficar rolando para conseguir enxergar todos os números. O fato de eu usar um barra T significa que ele joga um valor e dá sempre um tab junto. Mas também quando essa linha enche, automaticamente ele vai com o tab para a linha de baixo, tá bom? Então, a gente ganha isso aqui que eu estou enxergando, fica mais fácil de se ver numa tela, tá bom? Deu para ver os números todos, quando chegou aqui veio para a linha de baixo e assim por diante. Apareceram todos os números. Isso é um resultado da nossa execução. Agora, e se a gente voltar naquele mesmo programinha, né, que a gente voltou lá atrás, lembra que eu fiz tudo numa estrutura sequencial? Eu escrevi Calt 1, Calt 2, Calt 3, Calt 500... E eu perguntei lá no final, o que a gente fazia naquela forma se eu precisasse mudar meu programinha para 1 a 1000? A gente viu que naquela primeira forma, eu teria que escrever mais 500 linhas de Calts para continuar mostrando 501, 502, até o 1000. Né? Então, a gente viu que dava trabalho, mas o programa ia funcionar. Ia ficar com um programinha com 1000 linhas de Calt mostrando números. Agora, na forma que a gente acabou de ver, esta última forma, que eu usei o comandinho while de repetição, o que eu teria que modificar se eu quisesse agora que o meu programinha mostrasse números de 1 a 1000? Então, vocês vão ver que é um negócio muito mais simples. Eu só teria que mexer na condição dessa estrutura, para testar agora, enquanto não fosse menor ou igual a 1000. Então, meu programinha ficaria com essa cara aqui, ó, tá? Teríamos ainda o cabeçalho, a variável num começaria de 1, mas a minha while aqui ficaria assim, ó, enquanto num tiver um conteúdo menor ou igual a 1000. Vejam que aqui dentro
ficou a mesma coisa. Eu continuo mostrando o conteúdo da variável num e somando mais uma unidade. Então, é muito mais simples, tá? Mudar para 1000. Eu só tenho que vir aqui, tirar o número 500 que estava aqui e escrever o número 1000. E funciona. Vamos ver se funciona. Vocês lembram que a gente começou de 1, ele foi mostrando 1, somando mais 1 virou 2 e voltava. Só que agora a gente está sempre comparando com o número 1000. Então, enquanto for 1000. Então, 1 é menor que 1000? É. Depois o número 2 é menor que 1000? É. E volta. O número 3 é menor que 1000? É. E eu vou estar rodando aqui. Lembrando que aquela hora, quando a gente chegou no 501, eu caí fora. Mas na hora que eu já estiver mostrando o número 501, né? Eu somei aqui o 500 mais 1 deu 501, voltei para trás. 501 é menor que 1000? É menor. Então, entre e mostra o 501. Aí, ele vira 502. O 502 é menor que 1000? Mostra o 502 e volta. E eu vou ficar aqui mostrando os números. A hora que eu tiver no 998... eu mostrei ele, somei mais 1, ele vai dar 999. Aí, ele vai voltar aqui em cima. Num é menor que 1000? 999 é menor que 1000? Então, mostre o 999. Some mais 1, ele vai dar 1000. Volta. Num agora tem o número 1000. Então, 1000 é menor ou igual a 1000? 1000 não é menor que 1000, mas 1000 é igual a 1000. Então, é verdadeiro. Então, eu entro e mostro 1000. Somo mais uma unidade, ele vira 1001. Voltei aqui, 1001 é menor ou igual a 1000? Não, não é mais, é falso. Se é falso, eu não executo mais esse bloco e vou cair fora do meu programinha. Então, vejam que eu consegui chegar até 1000 sem problema nenhum. Então, aquilo que eu falei até lá atrás, se eu quisesse mudar para 5000, a nossa primeira versão, eu teria que fazer mais 4000 linhas de layout. Aqui, eu só teria que chegar aqui e mudar o número 1000 para 5000, porque eu vou ter certeza que ele vai rodar aqui 5000 vezes. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com a estrutura de repetição, ela é muito útil. Um outro programinha aqui que eu fiz para vocês é um programinha, agora temos digitação, tá bom? Nós vamos receber por digitação 5 números inteiros, vamos somar esses números e mostrar o resultado da soma. Então, o que tem de repetição interessante aqui? É a digitação dos 5 números. Toda hora eu tenho a digitação de um número. E toda hora eu pego esse número e somo com os números anteriores. Essa é a minha repetição. Então, vamos ver como a gente ficaria com o nosso programinha aqui. Então, temos os nossos includes, as nossas bibliotecas. Criei 3 variáveis aqui. Já vou dizer para que servem cada uma, tá? A variávelzinha chamada num, uma variávelzinha chamada soma e uma chamada conte. Bom, começamos o nosso main, temos lá o nosso setLocale para permitir caracteres em português, tá bom? Vou pegar a minha variável soma e colocar o número 0 dentro dela. Por que eu comecei ela com 0? Porque ela é uma variável onde eu vou estar acumulando os números que vão ser digitados. Tá bom? Então, toda vez que eu ganhar um número novo, que alguém me digitou, eu vou somá-lo dentro da variável soma. Então, significa que no final, o que tiver dentro dessa variável soma é o resultado da soma dos meus 5 números. Esse é o meu objetivo da variável soma. Então, eu começo ela com 0. Pego a minha variável num, aqui também, tá bom? Aqui eu tô fazendo a minha estrutura de while, tá? Onde eu tô usando a minha variável conte. Essa variável conte aqui é a variável que eu vou usar para contar quantas vezes eu vou trabalhar aqui dentro, tá? Então, a minha variável conte, ela tem um número 0. Também tá começando com 0, que todas estariam com 0 aqui. Então, eu tô perguntando aqui, 0 é menor que 5? Se 0 é menor que 5, é verdadeiro? Então, o que eu vou fazer? Entrar no meu bloquinho, vou pedir para o usuário digitar um número. Este número que ele digitar, eu vou receber na variável que eu criei aqui em cima, chamada num, tá bom? Então, dentro dela, eu vou receber um determinado número. Então, por exemplo, se o usuário digitar um número 3, tá? Tá dentro da variável num. O que eu vou fazer com esse número 3 que está na variável num? Eu vou somar com o conteúdo da variável soma. O que tinha na variável soma? Tinha o número 0. Então, 0 mais 3, que eu ganhei agora na variável num, vai dar quanto? 3. Esse 3 eu armazeno na variável soma. Então, minha variável soma ficou com 3, tá bom? Bom,
A minha variável conte, eu também tenho que somar uma unidade nela. Por quê? Porque ela é a minha variável contadora. Lembra que eu vou receber 5 números por digitação? Então, o objetivo da minha variável conte é contar quantas vezes eu vou passar aqui dentro. Por isso que eu estou perguntando aqui se ela é conte menor que 5, tá? Então, minha conte tinha 0, 0 mais 1 deu 1. Veio para cá o 1, minha variável conte está com o valor 1. 1D é a primeira vez que você passou aqui. E termina a minha chavinha. Terminou a chavinha, tá na hora de voltar aqui em cima. Então, o que tem na variável conte? Tem o 1, que eu acabei de ganhar um 1 aqui embaixo. Então, 1 é menor que 5? Entro aqui dentro, peço um novo número por digitação e o usuário vai digitar e eu vou guardar na variável num. Vamos supor que agora digitou o número 5, tá bom? Então, ele vem aqui, pega esse 5, que está na variável num, e vou jogar somá-lo na variável soma. Então, o que eu tinha na soma antigamente? Eu tinha o número 3. Então, o 3 que eu já tinha, mais o 5 que chegou agora, virou 8. Esse 8 eu jogo na variável soma. Então, eu fiz uma acumulação. Eu já tinha um 3, mais o 5, ficou 8. Pego a minha conte, somo mais uma unidade para ela virar 2, que ela já tinha o número 1 aqui dentro, com mais um, 2, e guardei o 2 aqui. Esse 2 me diz que é a segunda vez que eu passei aqui. Volto para trás. 2 é menor que 5? Entro, peço um novo número. Então, agora eu vou digitar o número 2 nessa variável. Ó, estou usando sempre a mesma variável, tá? Não tem problema perder o valor que já tinha, porque eu estou somando ele na sequência. Bem? Então, ganhei um 2 aqui. O que eu faço com esse 2 que está na variável num? Eu acumulo ele na variável soma. O que eu já tinha na variável soma? Eu já tinha o número 8, né? Que era 3 mais 5, 8. Então, este 8 mais esse 2 que eu acabei de ganhar, agora dá um 10. Esse 10 guardei na variável soma. Então, soma agora tem o conteúdo 10, que já é o conteúdo da soma de 3 mais 5 mais 2. Bom, vamos somar mais uma unidade no conte, ele vai para 3, 3 de a terceira vez. Voltei, 3 é menor que 5, entro de novo, peço um novo número. Agora, eu vou digitar o número 7, coloquei um 7 nessa variável. Pego esse 7 que está na variável e somo com o que eu já tinha na variável soma. O que eu já tinha até agora? Eu tinha um 10, né? Já tínhamos o número 10. 10 mais o 7 que chegou agora deu 17, guardei na variável soma. Então, soma tem o 17, que já é a soma dos 4 últimos números. Minha conte, que já tinha 3, ganha mais um número, fica 4, guardo 4 aqui. O que significa esse 4? É a quarta vez que você passou aqui. Volto para trás, testo de novo. Conte que está com 4. 4 é menor que 5? Vamos entrar de novo. Vamos pedir mais um número. Então, agora eu vou pedir o número 4. Eu joguei o número 4 aqui na variável num. Vim aqui e vou acumular esse 4 que está aqui com o que eu já tinha na variável soma. Soma já tinha o número 17. 17 mais 4, 21. 21 a gente guarda na variável soma. Pego a minha conte, somo mais 1. Conte já tinha 4. 4 mais 1, 5. 5D, a quinta vez que você passou aqui. Volto para trás. Testo de novo. Conte agora tem 5. 5 é menor que 5? Não, não é. É falso. Se é falso, eu não entro mais aqui dentro, ou seja, eu já recebi 5 números e já os somei. Então, ele vai seguir para fora, né? Para fora dessa estrutura while, que é essa estrutura vermelha que está aqui. Agora, ele vai fazer esse comando que está aqui embaixo, ou seja, ele vai mostrar no vídeo a soma dos números e vai mostrar o conteúdo da nossa variável soma. Que se fossem esses números que eu tivesse digitado, né, nesse exemplo, eu teria o conteúdo 21 para ser visualizado. E poderia encerrar o meu programa, tá bom? Então, gente, deu para ver que, ó, deu para facilitar bastante aqui essa parte, porque é algo que toda hora a gente tinha que fazer. Então, aqui vimos a estrutura de repetição, vimos a ideia de agora termos digitação lá dentro, vimos acumulação de valores e vimos o uso de uma variável contadora. Essa ideia da variável contadora é uma coisa que a gente usa muito em estrutura de repetição, porque a maioria das vezes que a gente trabalha em estrutura de repetição é para fazer um certo número limitado de vezes.
tá bom? Então, basta você ter uma variávelzinha que o objetivo dela seja contar quantas vezes você passa lá dentro. Então, ela começa com um número, né, inicial, e toda vez que passar lá dentro, ela ganha uma unidade para dizer, você passou mais uma vez aqui dentro. E uma hora, você, na condição, testa o final dela para saber a hora que você termina. Então, este programinha recebeu 5 números para somar. A mesma ideia, se a gente quisesse alterar o programa, vamos fazer com que ele receba 20 números, some-os e mostre o resultado. Então, o programa ficaria idêntico. A única coisa que a gente mudaria seria aqui no lugar do 5, eu colocaria o número 20, tá? Ou seja, ele ainda vai passar mais vezes aqui até que a variável conte chega no número 20. Ele vai passar 20 vezes aqui dentro deste bloco. Isso é uma estrutura de repetição, tá bom? Uma estrutura muito útil, que a gente vai usar muito ainda esse semestre, nos próximos, e vocês vão trabalhar também em outras linguagens com a estrutura da repetição. Tudo bem? Vamos ficando por aqui e em outra oportunidade continuaremos. Muito obrigada.